Amém, irmãos. Ainda em pé, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, a partir do verso 2 até o verso 9. Faremos esta leitura responsiva. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Ó Deus, nós queremos agradecer o Teu nome pelos pais que estão em Tua casa nesta manhã. Louvamos, ó Deus, o Teu nome, porque somos os sobreviventes em dias tão difíceis, dias complicados, dias em que filhos desprezam o pai ou os pais, e a própria nação, a chamada bendita do Senhor, tem desprezado o próprio Deus como Pai. No entanto, nós nos colocamos como aqueles que imploram a Tua misericórdia e graça, e queremos que o Senhor continue falando ao coração da família brasileira, ao coração da nossa vida, da nossa família e a nossa vida. Fica, ó Deus, conosco e nos sustente como pais e como família bendita do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu vou repetir só 2 versos de Isaías capítulo 1, o versículo 2. Ele diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Agora o verso 9. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E Deus nos abençoe. No dia de hoje, dia 12 do nosso calendário, tem 2 datas importantes. Claro que sempre há datas importantes em nosso calendário, todos os dias, depende do ano, né, que se olha ou que se vê. Mas hoje é o dia dos pais em nosso calendário, e graças a Deus pelos pais que estão presentes, pelas famílias aqui representadas. Mas também o dia 12 de agosto é o dia do presbiterianismo, né, no Brasil. Ou seja, estamos fazendo aí 164 anos de história de igreja organizada, institucionada, né, no nosso Brasil. Mas o mais importante é que a igreja, né, presbiteriana, ela continua com as mesmas convicções bíblicas. Graças a Deus por isso. Por exemplo, você vai à carta aos Romanos e você descobre que a carta de doutrina é uma carta que declara o homem pecador, o homem sem misericórdia, está literalmente condenado ao inferno, não tem outra possibilidade, e a graça de Deus vem em encontro, né, a essa miséria humana e o coloca num patamar de filiação de Deus, de plena comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 8, ele diz que pelo Espírito de Deus, então nós chamamos Deus de Pai. Isaías, aqui no capítulo 1, no verso 2, Deus tem uma situação complicada com Israel, porque ele diz: olha, eu criei filhos e eles se rebelaram contra mim. E aí Deus começa a comparar: olha, o jumento ou o boi conhece o seu dono, conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel tem se esquecido de mim. E o verso 9, ele diz que se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos se tornado como Sodoma e Gomorra. E aí ele vai descrevendo a situação do culto hipócrita de Israel, que vai abandonando o Senhor. Hoje alguns pais, como alguns querem chamar, de pais tradicionais, estão fora de época ou fora do tempo, né? A maioria que são por causa da influência dos pais, né? A maioria da nossa geração sobreviveu por causa dos pais. E aí nós temos hoje que as pessoas começam a discutir a figura paterna, né? Se é importante, alguns acham que não é importante, que é coisa ultrapassada, aquele pai tradicional, aquele pai não sei o quê, e vai se criando algumas coisas, né, muito estranhas. No entanto, o que Deus diz desde o começo é que o pai é o cabeça da família, que o pai é o responsável pela vida dos seus filhos. Você vai descobrindo em toda a Bíblia que Deus coloca essa figura como responsável. Se ele falhar, nós vamos ver isso mais um pouco à noite, se ele falhar, nossa sociedade também falha,
Karl Marx vai dizer que a família é a célula máter da sociedade. Então tem alguns pais que geraram, são pais biológicos, mas que não têm nenhuma responsabilidade, né, na educação, seja ela moral, espiritual e até física, né, dos seus filhos, ou seja, literalmente abandonam os seus filhos. Aqui em Isaías 1 é o contrário, não é o pai que abandona o filho, são os filhos que abandonaram o pai. E aí a Bíblia diz que Deus os criou e eles abandonaram e eles caminharam para um oposto de Deus. E aí quando chega no verso 4, ele vai dizer o que a nação se formou ou se transformou. Ele diz que a nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, nação de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Essa história começa no verso 2. São filhos que abandonaram o ensinamento dos pais. E aí Provérbios, ele está lotado de ensinamento para que os filhos obedeçam, para que os filhos entendam os pais, para que os filhos deem ouvido aos seus pais, para que os filhos aprendam conhecimento, para que os filhos, e ele vai descrevendo esse papel do filho em relação ao seu pai. E aí quando você chega no último verso do Velho Testamento, Malaquias 4, verso 6, tem uma coisa lá que é muito interessante. Ele está falando de Cristo, está falando de João Batista, e aí no verso 6, ele vai dizer que os coração dos pais precisam ser convertidos ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ser convertido ao coração dos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, se a nossa sociedade não quer experimentar maldição, então ele diz: é preciso que o coração do pai seja convertido ao coração do filho, e o coração do filho convertido ao coração dos pais. Isso é bíblico, está lá no último verso do Velho Testamento. E aí você vai para aquela história linda lá de 1 Coríntios 13, a história de amor, e aí ele chega no último verso, e ele diz: agora pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Ou seja, os pais e os filhos, eles só vão prosseguir se eles mantiverem fé, esperança e amor. Fé para poder suportar as adversidades do dia a dia, esperança para não desistir, e amor para que haja harmonia, né, dentro do seu lar. Então é preciso somar fé, esperança e amor, senão também as coisas vão, como dizia meu colega, degringolar, não vai funcionar, não vai para frente. Então, se nós não ensinarmos os filhos o caminho da casa do Senhor, e a fé que está em nosso coração, e a esperança e o amor, a nossa sociedade ela vai continuar de mal a pior, porque tudo na nossa sociedade ela começa dentro de casa. A sociedade é a soma dos valores das casas, ela é o reflexo. A sociedade reflete a nossa casa, reflete essa relação de filhos e pais. Então é preciso que pais e filhos aprendam a dizer 3 frases que eu gosto muito de falar em casamento, sabe? E eu creio que os filhos precisam aprender e os pais precisam aprender. Dizer 3 palavras, 3 frases que eu acho interessantes. Pode dizer: eu errei, me perdoe, eu continuo amando você. Porque se estabelecer guerra de quem saber quem é mais importante ou quem manda mais, a sociedade vai continuar refletindo essa relação paterna, né, ou filhos. Mas a gente precisa colocar para os nossos filhos no coração e a ousadia de se errar, dizer: filho, eu errei, me perdoe, eu continuo amando você. Na nossa relação social aqui, não há mais importância para nós do que os nossos filhos. Então, essa ideia de um querer ser maior do filho, mandar o filho dizer: eu não erro, não peço perdão, dos pais, ele também não peço perdão para meus filhos. Irmãos, isso precisa acontecer, porque é uma lição primeiro de humildade dos pais e dos filhos, reconhecerem que, olha, nós erramos, mas olha, me perdoe, mas olha, eu continuo amando você.
E isso, somando Coríntios 13, é uma manifestação de fé, de amor e de esperança, para não se desistir. Às vezes nós podemos investir no filho dos outros, no amigo dos outros, no filho do amigo dos outros, na filha dos outros, mas e os nossos, aquele que está próximo de nós, né? É preciso que haja essa manifestação de amor, de fé, de esperança, porque a sociedade reflete exatamente tudo que está acontecendo em nossa casa. A sociedade no todo é o reflexo da nossa casa. E Isaías Deus falando à nação de Israel, ele vai dizer: olha, o que está acontecendo no verso 2 é que eu criei filhos e eles se revoltaram contra mim. E aí Deus vai questionar, ou seja, não é só nós pais que questionamos hoje a geração de nossos filhos, mas é o próprio Deus como Pai Supremo que reclama dos seus filhos que o abandonaram. Mas a semelhança de Deus que vem ao encontro dos filhos rebeldes, nós também como pais, se temos filhos rebeldes, vamos ao encontro desses filhos, porque o coração convertido dos filhos ao coração dos pais, Malaquias 4:6, e o coração dos pais convertido ao coração dos filhos, do filho rebelde, ele disse: evita a maldição na sociedade. Então o que nós temos visto hoje em dia, e mais do que não sempre vimos na nossa sociedade, mas hoje está mais comum, porque o egoísmo toma conta, a falta de humildade, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de amor. Alguns vão abandonando os seus pais, e outros pais vão abandonando os seus filhos, e a história continua, e aí a sociedade está essa confusão toda. O que eu quero dizer é essa relação dos pais com os filhos, e filho com os pais, com a sociedade. E agora Deus vai dizer que Israel abandona o Senhor, vai contra o Senhor, e ele pega um racional, um boi, um jumento, e diz assim: eles conhecem o seu dono, mas Israel não me conheceu. E aí ele vai dizer: então a nação continua a nação rebelde, uma nação que marcha para distante de Deus, e ele vai dizer: se Deus não tivesse deixado alguns sobreviventes, nos teríamos tornado semelhante a Sodoma e Gomorra. Por que Israel ainda não estava como Sodoma e Gomorra? Porque Deus deixou sobrevivente. Por que a nossa sociedade não está pior do que o que está? Por causa de você, por causa dos pais que aprenderam a temer o Senhor e a amar os seus filhos e a manter esperança, apesar da sociedade ser contra. Você mantém amor, mantém esperança, e você mantém fé. Então, por causa dos homens ou as famílias que estão implantadas na nossa sociedade em fé, amor e esperança, a nossa sociedade ainda tem um pouco de equilíbrio. O que equilibra a nossa sociedade são as famílias que são baseadas em fé, esperança e amor. Tira essas três coisas e observe o que sobra da nossa sociedade em termos de Brasil, de mundo. O que sobra? Sobra pouca coisa. Então que Deus continue nos abençoando enquanto igreja que mantém fé, esperança e amor, enquanto pais que mantêm esperança, fé e amor, porque é isso que equilibra a nossa sociedade, já que Deus reclama que Israel o abandona. Se nossos filhos nos abandonarem, ou se nós acharmos que os filhos abandonaram, se nós acharmos que os pais nos abandonaram, há um dever de um chegar para o outro e dizer: me perdoe, eu errei, me perdoe, eu continuo amando você. Então vamos prosseguir por causa da fé, do amor e da esperança. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos agradecer mais uma vez o Teu nome pela história de nossos pais, daqueles que já passaram, mas que nos deixaram exemplo. Por isso nós estamos em Tua casa hoje, e nós louvamos o Teu nome por isto, e louvamos o Teu nome pelos pais que estão em Tua casa nesta manhã, que a gente possa prosseguir nessa história de fé, de amor e de esperança, nessa história, Deus, de família bendita do Senhor. Nós queremos agradecer os filhos que estão em Tua casa, porque também eles estão aprendendo a Te adorar em espírito e em verdade, por causa da fé, por causa da esperança, por causa do amor que é transmitido. Fica, pois, conosco, e que o Teu Santo Espírito nos toque como pais, para que a gente tenha a coragem de estabelecer, ó Deus,
a relacionamentos com aqueles que nós achamos que não tem mais esperança, mas que possamos dar o passo para que o coração dos pais convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos convertido ao coração dos pais, não haja maldição. Fica, pois, conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Thank you.